Vamos lá, vamos começar essa nossa aula de consultorias fiscais. Primeira coisa que eu fiz questão de deixar aqui para vocês é o conceito de consultoria. É muito comum, eu estou muito no dia a dia de sala de aula, encontro com bastantes contadores, profissionais da área fiscal, que estão no dia a dia e eles chegam para mim muitas vezes e dizem assim, professor, eu quero trabalhar com consultoria, mas eu não sei o que fazer. Eu acredito que a execução, ela não paga tão bem, a execução dá muito trabalho, tem muito risco, e eu quero migrar para a consultoria. Mas e aí, o que é que eu faço? Que tipo de serviço eu vou oferecer? O que é que eu vou vender? Só que muitas vezes, quando eu converso com esses profissionais, eu percebo claramente que a maioria deles não sabe o que é de fato uma consultoria. A maioria deles se formam, querem ser consultores, mas não sabem de que querem ser consultores. E é importante que a gente consiga identificar de maneira clara e precisa o que é consultoria, porque você vai entender que você só vai conseguir fazer consultoria daquilo que você tem pleno domínio. Então, vamos lá entender o conceito de consultoria, tá? Eu fiz questão de trazer o conceito aqui segundo o próprio dicionário. O dicionário traz duas definições para consultoria. O primeiro deles é ação ou efeito de dar consultas, ou seja, conselhos. Então, o consultor, ele é alguém que dá consultas, que dá direções, dá caminhos, soluções, dá conselhos para aquele que o contrata. Mas eu gostei mais ainda da segunda definição de consultoria, porque ela se encaixa, corrobora perfeitamente com aquilo que eu acredito e vivencio na prática nesses mais de 10 anos trabalhando com consultorias tributárias. A consultoria, ela é a ação ou o efeito de um especialista. Isso quem diz é o próprio dicionário. A ação ou efeito de um especialista dá parecer sobre matéria da sua especialidade. Então, pessoal, o que você precisa entender de maneira clara é que a ação de prestar consultoria, ela é apenas o processo resultante do teu conhecimento. Você, para ser um consultor, a primeira coisa que você tem que ser é um especialista. Você só vai aprender a prestar consultorias fiscais quando você for um especialista na área fiscal. Você vai conseguir deter conhecimentos, ferramentas suficientes para que você consiga proporcionar soluções a partir dessa sua especialidade, dar caminhos para os seus clientes. Então, é importantíssimo que você se preocupe quando você decide se tornar um consultor, prestar consultorias, explorar esse mercado que, de verdade, remunera muito bem, que de verdade tem bastante demanda de serviço e de contratos, você precisa, antes de mais nada, ser um especialista. É muito importante isso. Por quê? Porque quando você termina a sua faculdade, você é extremamente generalista. Quando você ainda está na faculdade, está trabalhando na execução ali, você é generalista, você ainda não está especializado. E é importante que você consiga se especializar. E aí eu estou falando com pessoas que, em tese, têm o interesse de se especializar na área fiscal, de se especializar na área tributária, para que você possa prestar serviços de consultorias tributárias. E essa consultoria fiscal, essa consultoria tributária, que é a ferramenta, a solução proporcionada pelo especialista na área fiscal, eu conceituei ela aqui para que você possa entender de maneira muito objetiva e muito precisa. A consultoria fiscal, ela é o fornecimento de soluções empresariais que resultem na redução da carga tributária e na mitigação de riscos fiscais. Pessoal, eu vou até repetir para que esse conceito ele entre bem na sua cabeça, para que você possa assimilar esse conteúdo e consiga colocar em prática. A consultoria fiscal, primeiramente, ela é uma ferramenta do especialista na área fiscal. O
cara que vai prestar consultorias fiscais, ele é um especialista que vai fornecer soluções empresariais que resultem na redução da carga tributária e na mitigação de riscos fiscais. Então esses são os dois grandes objetivos do cara que é especialista na área fiscal. Seja ele um analista fiscal, seja ele um consultor tributário, seja ele alguém que trabalha com recuperação de créditos tributários, o seu objetivo vai ser o de proporcionar soluções empresariais que produzam redução da carga tributária ou, na verdade, a mitigação de riscos fiscais. Então, dentro dessas duas linhas de trabalho, eu vou destrinchar quais são os serviços que você pode fazer com o objetivo de reduzir a carga tributária das empresas e quais são também os serviços que você pode prestar cujo objetivo seja a mitigação de riscos fiscais. Então, vamos lá. Com o objetivo de promover a redução da carga tributária da empresa, você pode prestar esses 6 serviços que eu estou mostrando para vocês aí na tela. Por exemplo, você pode começar com a revisão de cadastro de produtos. Ora, nós sabemos que hoje em dia, todas as empresas comerciais, elas têm dificuldades na gestão dos seus estoques fiscais. E a maior parte dessa dificuldade na gestão do estoque fiscal acaba acarretando em problemas de omissões de entradas e omissões de saídas. E muitas vezes, até pior do que esses problemas de omissão, esses problemas no cadastro de produtos, na gestão do estoque fiscal, faz com que a empresa ela acabe pagando tributos a maior, muitas vezes de maneira indevida. Por quê? Porque eu tenho lá no meu cadastro um produto que não era para ser tributado, que é alíquota zero, que é monofásico, mas que eu estou oferecendo ele à tributação. Então, por eu ter um problema no meu cadastro de produtos, isso vai fazer com que eu tenha a minha tributação majorada. Então, eu vou estar pagando tributo indevidamente, vou estar pagando tributo a maior. Então, o trabalho de consultoria que visa a revisão do cadastro de produtos, ele visa uma revisão no sentido de diminuir a carga tributária, identificando quais são os produtos que são sujeitos a benefícios e incentivos fiscais e que hoje eu estou oferecendo a tributação. Essa é a primeira etapa, mas eu também posso fazer uma revisão fiscal com foco na recuperação de créditos tributários. Esse aqui é um serviço que também é muito em alta, onde eu posso fazer uma revisão dos últimos 5 anos, por exemplo, da empresa, para além de revisar o cadastro de produtos, eu analisar as suas memórias de cálculo da apuração dos tributos federais, estaduais e municipais, aonde eu possa ver se as operações que foram oferecidas à tributação, elas deveriam realmente estar sendo tributadas ou não, e aonde eu vou ver também se todos os créditos legítimos que eu poderia me apropriar, que eu poderia utilizar para diminuir o meu valor de tributo a recolher, se eles foram efetivamente utilizados. Então, eu tenho ali um trabalho de revisão fiscal que vai identificar se eu tenho créditos a serem aproveitados provenientes de tributos pagos indevidamente ou a maior, ou proveniente de tributos cujo eu não aproveitei devidamente os créditos possíveis. Então, em ambas as hipóteses, eu vou fazer a recuperação de créditos tributários, seja por meio de restituição, seja por meio de compensação, mas o que interessa é que eu vou devolver aos cofres da empresa valores que ela pagou de maneira indevida. Como consultor fiscal, eu também posso trabalhar na elaboração de estudos fiscais. Isso aqui é muito interessante, tá, pessoal? Muitas vezes as empresas nos procuram com o objetivo de preparar esses estudos, que seriam em que aspecto? No sentido de identificar, com base na avaliação das operações fiscais praticadas pelo contribuinte, se ele consegue
através de uma reorganização dessas operações, diminuir a sua carga tributária. Por exemplo, é muito comum a gente pega uma empresa e vai analisar se ela tiver um centro de distribuição lá no sul, no sudeste, se ela não diminuir a carga tributária nas transferências, nas compras de mercadorias, se muitas vezes ela tem uma holding, se ela não vai conseguir ali uma diminuição da carga tributária. Então esses estudos fiscais, eles objetivam, a partir da análise das operações praticadas pelo contribuinte, identificar possíveis possibilidades, né, de diminuição dessa carga tributária. Eu posso trabalhar também com um planejamento tributário, aonde eu vou elencar uma série de ações cujo objetivo seja diminuir a carga tributária da empresa de maneira legal. Esse planejamento tributário é uma ferramenta extremamente útil para que as empresas paguem menos tributos. Então, vai promover uma redução significativa da carga tributária da empresa. Inclusive, nós tivemos aqui uma aula no Cona Fiscal de planejamento tributário na prática com o professor Marcos Lima. Inclusive, foi disponibilizado também uma planilha de planejamento tributário para vocês aqui no Cona Fiscal. Espero que vocês façam bom uso, aproveitem bastante. Eu posso trabalhar também com planejamento sucessório, aí óbvio que eu vou ter que me especializar mais nessa parte do direito comercial, do direito empresarial, para que eu possa orientar os procedimentos de sucessão, que no país onde nós temos muitas empresas familiares, então eu posso organizar societariamente a empresa para poder criar uma estrutura patrimonial que ajude com que os patrimônios dos sócios e até mesmo da empresa eles estejam cada vez mais protegidos e dessa forma também promover uma diminuição da carga tributária no momento de uma transferência de patrimônio, numa venda desse patrimônio. Então, o planejamento sucessório ele se torna importantíssimo e uma análise profunda dos casos de benefícios e incentivos fiscais. Existem muitos incentivos e benefícios fiscais que estão à disposição dos contribuintes, mas que muitas vezes os contribuintes desconhecem completamente dessas possibilidades de diminuição da sua carga tributária. Então, um bom consultor fiscal, um bom consultor tributário, o cara que entende bastante da legislação do ICMS, do PIS da COFINS, do lucro real, do lucro presumido, até mesmo do lucro arbitrado, que pode ser usado sim para regularização e mitigação de riscos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o cara que é especializado na área fiscal e tributária, ele vai conseguir trabalhar com todos esses tipos de serviços e explorar profundamente essas possibilidades, que é um cenário muito positivo em comparação a um passado que a gente tinha, onde o cara que trabalhava na área fiscal, ele praticamente ia trabalhar como um faturista, emissão de documento, ou ia trabalhar ali na digitação de notas. Percebam que o cenário hoje para o especialista na área fiscal é completamente diferente. O cara que chega no nível de analista fiscal, o cara que chega no nível de consultor tributário, ele vai ter uma gama de possibilidades muito maior. Além disso, você poderá trabalhar com a mitigação de riscos fiscais, que é uma outra vertente, é uma outra pegada para o trabalho de consultoria. Eu recebo muita procura aqui no dia a dia de empresas, principalmente empresas grandes, que percebem, através de uma análise de uma matriz de riscos, de que ela precisa gerenciar melhor os seus riscos. Para quê? Para que ela possa promover uma diminuição, uma mitigação, exatamente pela exposição da empresa no momento onde ela prestou informações ao fisco através de SPED, através de documentos eletrônicos, ou até mesmo no recolhimento das suas obrigações tributárias principais. Então, elas percebem ali a necessidade de fazerem um trabalho ali de proteção dentro dessas operações para evitar possíveis penalidades e autuações. Então, uma das coisas que a gente ainda tem muita procura aqui é o pessoal que quer elaborar SPED. Por exemplo, a empresa ela implantou um novo sistema e aí com esse novo sistema
o arquivo dela do SPED está dando erros, ela não consegue validar, ela não consegue concluir a elaboração daquele arquivo do SPED. Então ela nos contrata para prestar uma consultoria a fim de, fazendo a parametrização das informações necessárias para a geração do arquivo, ela possa cumprir com a obrigação tributária do envio do SPED. Muita gente também nos procura para fazer auditoria de documentos fiscais, para analisar se as informações contidas nos documentos fiscais estão corretas, se o preenchimento das bases de cálculo dos tributos, se o conhecimento dos códigos de situações tributárias, dos NCMs, dos CFOPs estão corretos. E é interessante que você consegue perceber aqui de maneira clara que eu só vou conseguir prestar esse tipo de consultoria se eu detiver conhecimentos sobre a área fiscal. Porque como é que eu vou avaliar se aquela operação fiscal está correta, se aquela informação que está preenchida no documento fiscal está correto, se eu não tiver conhecimento da área fiscal? Eu vou poder trabalhar com auditoria digital, auditoria de SPEDs, aonde eu vou fazer a validação individual dos arquivos. Lá na aula de rotinas fiscais, aqui do primeiro dia do Cona Fiscal, eu mostrei uma das etapas de pós-escrituração, que era o momento das auditorias digitais, onde você vai analisar as escriturações fiscais, você vai fazer cruzamentos de informações entre documentos fiscais eletrônicos, escriturações fiscais digitais e escriturações contábeis digitais. Você pode, por exemplo, ver se a informação da receita de venda que está nos documentos eletrônicos batem com o que está no SPED fiscal e contribuições e bate com o que está no teu SPED contábil e ECF. Então, é um trabalho aí de análise preventiva dos arquivos digitais com o objetivo de mitigar riscos. Você pode trabalhar também no cumprimento de obrigações extemporâneas. Isso aqui é interessante, porque até hoje também nós somos muito procurados por empresas que durante algum período no passado, elas não conseguiram cumprir com as suas obrigações tributárias. Não conseguiram elaborar um SPED ECF, não conseguiram mandar suas FDs contribuições. E aí elas nos procuram dizendo assim, ó, Felipe, eu preciso aqui elaborar essas minhas escriturações digitais do passado, eu preciso fazer uma nova apuração, porque eu não paguei nada, mas eu quero fazer essa apuração de maneira extremamente correta, para que eu pague somente o tributo que foi devido. E aí a gente vai trabalhar para que essa empresa possa cumprir com essas suas obrigações extemporâneas, do passado, hoje em dia. Eu posso trabalhar também com auditoria digital de estoques, que é quando de maneira preventiva eu vou identificar possíveis omissões de entradas e omissões de saídas nos estoques fiscais das empresas, com o objetivo de poder sanear essas pendências previamente, antes de ocorrerem as fiscalizações, me valendo ali do conceito de denúncia espontânea, onde eu percebo que mandei errado e que dentro das minhas escriturações fiscais eu tenho esses problemas de estoque fiscal. E aí, de maneira preventiva, eu vou lá e faço as devidas correções. E por fim, você que trabalha com consultorias fiscais, você que é um especialista na área fiscal, poderá trabalhar também com a implantação de RPs, tá? Olha só, vou voltar mais uma vez a remeter àquela aula que nós tivemos de rotinas fiscais. Lá na aula de rotinas fiscais, eu falei que uma das etapas de pré-escrituração eram as parametrizações fiscais, e a outra etapa de pré-escrituração era o mapeamento de processos. Essas duas etapas, tanto de parametrizações fiscais como de mapeamento de processos, elas são base para o trabalho de implantação de sistemas integrados. Por quê? Porque quando eu vou implantar um sistema integrado, o que eu vou fazer é definir corretamente os parâmetros de tributação daquela empresa, para que, quando essas operações forem ocorrendo, o sistema possa, de maneira independente, conseguir promover as rotinas que foram pré-determinadas. Então, a implantação de RPs, ela passa por um eficaz mapeamento de processo e uma parametrização correta das informações fiscais. Então, quando eu sou um especialista na área fiscal, eu sou alguém que detém o conhecimento aprofundado sobre a legislação dos tributos, eu consigo também trabalhar com a implantação de RPs. E acreditem, viu?
é mais um mercado muito bom, muito promissor e que traz diversas possibilidades. Eu vou mostrar até aqui para vocês, tá? Uma proposta que eu mandei esse ano para uma empresa. Mandei no dia 14 de janeiro de 2020, de um trabalho de consultoria fiscal, cujo objetivo era voltado para a mitigação de riscos. Olha só, era referente ao ano calendário de 2019 e o objetivo era fazer uma revisão fiscal e promover algumas correções. Então eu disse assim, ó, prezado, apresentamos-lhes proposta para prestação de serviços de auditoria digital da escrituração fiscal digital, do ICMS do EPI, e análise de verificação dos estoques fiscais e correções, retificações que forem necessárias, tá? E aí eu faço uma pequena apresentação aqui da empresa e aqui eu faço um detalhamento dos serviços e vejam só como bate 100% com o que eu acabei de explicar para vocês. Na parte de auditoria fiscal e tributária, o que é que eu elenquei aqui, tá? O trabalho de revisão dos arquivos do SPED fiscal, quanto à qualidade das escriturações elaboradas e enviadas para o fisco. Percebam que nesse momento eu não estou preocupado em validar estrutura, layout, eu parto do pressuposto de que, como eu estou falando do passado, essa estrutura de layout ela já foi obedecida porque o arquivo já foi transmitido. Eu vou me preocupar quanto à qualidade das informações que foram enviadas para o fisco. Eu vou fazer o cruzamento de informações fiscais a fim de identificar possíveis contingências, bem como créditos tributários, ou seja, bate exatamente com o que eu acabei de mostrar para vocês agora há pouco. Eu vou fazer o cruzamento dos documentos eletrônicos no SIGET, no Sistema de Gestão Tributária, que tem aqui no estado do Ceará, no CITRAN, no Sistema de Trânsito de Mercadorias, no SPED Contábil, no SPED ECF, ou seja, eu vou ver se os documentos fiscais estão escriturados em todas essas bases. Eu vou promover as retificações e correções das escriturações fiscais com erros, aquelas que eu identifiquei que tinham erros, né, que tinham contingências, eu vou promover essas retificações e eu vou fazer a apresentação de um relatório detalhado contemplando todos os erros e correções que foram executados. Então, tá em duplicidade aqui, tá? Então eu vou fazer a apresentação do relatório detalhando todos os erros e correções que foram executados naqueles arquivos, porque eu estou falando de uma auditoria que era no passado. Aqueles arquivos já foram transmitidos. Eu estou analisando o passado, promovendo correções e vou fazer retificações. Então eu apresento para a empresa um relatório completo das correções que eu fiz, daquelas mudanças que eu fiz no seu arquivo digital original. E aí na parte da auditoria digital de estoques, nós fazemos a identificação de possíveis omissões de entradas e saídas. Como eu disse para vocês, a gestão de estoques fiscal ela é muito dinâmica. Exatamente como eu mando o meu estoque inicial na FD ICMS de fevereiro e eu vou mandando minhas compras e minhas vendas diariamente para o fisco através dos documentos fiscais eletrônicos e mensalmente através das escriturações fiscais, eu posso fazer a identificação de possíveis omissões de entradas e saídas. A apresentação de problemas nos estoques que possam contribuir para quebras, tais como quebras de estoque, estoque negativo. O que é que pode contribuir? Fator de conversão, duplicidades em unidades de medida, variações de preços e etc. Outros tipos de duplicidade. Tudo isso podem levar a quebras de estoque. Então, eu vou fazer uma análise e uma apresentação desses problemas com base nos conhecimentos da área fiscal. Uma apresentação do estoque fiscal projetado com base nas informações fiscais, documentos eletrônicos e FDs. Eu vou conseguir fazer um cálculo utilizando aquela fórmula estoque final é igual a estoque inicial mais compras menos vendas, aonde eu possa chegar a um valor de estoque final que deveria ser para aquela empresa, para que a gente possa, com base naquele que efetivamente tem, identificar por que ficou errado, tá? E aí, dessa forma, a gente possa fazer as correções e fazer as retificações dos estoques para a composição correta do bloco H,
baseados nos documentos fiscais. Para vocês terem uma ideia, tá? Para esse serviço, só do ano calendário de 2019, a gente cobrou R$87 mil para fazer a elaboração desse serviço. Então, como vocês estão vendo, é um trabalho que a gente cobra bem, porque as empresas elas pagam bem por isso. Eu só fiz aqui mudar o nome da empresa para não identificá-la, mas é um trabalho que a gente já fechou esse ano de 2020, tá bem? Então, vocês conseguem ter uma visão aí de como isso é promissor, né? Professor, eu achei interessante demais e eu quero trabalhar com consultorias fiscais. O que é que eu devo fazer? Primeira coisa que você deve fazer é a definição do teu produto. O que é o produto que você vai vender? Qual vai ser o nome comercial do teu produto? O teu produto é um compliance tributário? O teu produto é uma auditoria digital? O teu produto é uma auditoria fiscal de estoques? O teu produto é uma revisão fiscal? Você precisa determinar qual vai ser o nome comercial do teu produto. E você consegue determinar isso quando você conseguir determinar como é que é o formato de execução. Você vai executar lá no teu cliente, ficando lá, fazendo a elaboração do serviço, usando a estrutura e a base do teu cliente. Você vai fazer esse serviço lá no teu escritório, na retaguarda, usando a tua base, usando o teu software, usando a tua equipe. Como é que vai ser a execução desse serviço? Você precisa fazer o alinhamento da entrega. Isso aqui eu acho fundamental, tá, pessoal? Você precisa alinhar com o teu cliente. Aqueles pontos que eu detalhei ali do que a gente ia fazer, era exatamente para alinhar com o meu cliente como é que eu ia fazer a entrega do serviço. Para que a gente não tenha uma entrega que é em não conformidade com a expectativa do cliente. Então eu faço um alinhamento com ele para que eu possa entregar exatamente aquilo que foi contratado. Eu vou determinar dessa forma, tendo um formato da execução e tendo um alinhamento correto, eu vou determinar qual é o prazo de elaboração desse serviço. Quanto tempo eu vou levar para executar aquele serviço? E é muito importante que eu considere ali um prazo de segurança, tá? Muitas vezes eu vejo alunos que dizem assim, professor, dá para fazer esse um ano aí em um mês. Diz, cara, até dá para fazer, mas é um risco desnecessário que você vai correr, porque você pode acabar não conseguindo cumprir esse prazo. Um serviço daquela natureza, de 3 a 5 meses, ele está excelente. Quando eu tenho o prazo para elaboração, eu sei como é que vai ser, eu sei o que eu preciso entregar, eu consigo determinar o custo do meu serviço para que eu possa definir o preço, qual é o valor que o meu cliente vai pagar por aquele serviço. E aí eu tenho aí o meu produto de consultoria fiscal todo definido. Só que depois que a gente define o produto da consultoria fiscal, entra e chega o nosso principal desafio, que é na prospecção, na captação de clientes. E essa captação de clientes, eu coloquei aqui no nosso material, 2 maneiras de você chegar a essa captação. Você pode fazer essa prospecção de clientes online, ou você pode fazer essa prospecção de clientes, essa captação offline. Eu vou começar aqui comentando um pouco sobre essa prospecção online. Você pode fazer essa prospecção utilizando marketing digital. E é interessante porque é o seguinte, hoje uma das principais tendências desse marketing digital é um marketing de conteúdo, onde eu produzo conteúdo com bastante valor para os meus prospects, para aquelas possíveis clientes, para aquelas pessoas que são possíveis interessadas nos meus serviços, e aí eu faço a atração desses clientes para que eu possa fazer o engajamento deles, para que posteriormente eu os converta em clientes. Então é uma tríade de atração, engajamento e conversão. Mas é muito interessante que eu vejo muitos especialistas na área fiscal, muitos analistas fiscais, muitos contadores que erram no momento de fazer isso. Por quê? Porque eles querem atrair clientes para fazer consultorias fiscais, eles querem atrair clientes para fazer planejamento tributário, para fazer auditoria digital, mas aí eles criam lá os seus perfis nas redes sociais e começam a produzir conteúdos extremamente técnicos que vai fazer com que ele alcance outros contadores. É diferente, muita gente diz assim, professor, mas você faz isso, você produz conteúdos para outros contadores.
Mas eu tenho os contadores como os meus clientes. Eu vendo treinamentos para os contadores, treinamentos de performance para que eles possam melhorar os seus ganhos, melhorar os seus rendimentos. Eu vendo especialização para contadores. Então, como eu tenho o contador como um cliente, eu tenho um perfil que produz conteúdo de qualidade para os meus clientes. Mas se o teu cliente é um empresário do ramo de farmácia, se o teu cliente é um empresário do ramo de madeireira, o que é que tu quer produzindo conteúdo extremamente técnico que ele nem vai entender a tua linguagem, nem vai entender a mensagem que você está passando? Então, quando você vai utilizar a estratégia de marketing de conteúdo, você tem que utilizar uma linguagem que seja atrativo para o teu cliente. E aqui eu coloquei algumas ferramentas que vão ser necessárias, fundamentais para que você faça essa prospecção online. Você vai ter que ter uma página de vendas. Essa tua página de vendas, ela tem que fazer a apresentação estruturada do teu produto e do teu serviço, focando ali em quebrar possíveis objeções que o teu cliente tenha, focando também em apresentar ali quais são os benefícios que o teu produto traz para ele, quais são as soluções que o teu produto proporciona. E aí, para isso, você tem que elaborar uma copy, que é uma linguagem persuasiva, para poder engajar aquele teu cliente e convertê-lo. Você vai ter que usar o tráfego pago, que é onde você faz anúncios nas redes sociais, onde você faz ali um anúncio patrocinado exatamente para que mais gente, mais possíveis clientes possam ter acesso àquele conteúdo que você publicou. Hoje as redes sociais, elas estão cada vez entregando menos conteúdo orgânico, que é aquele conteúdo que você posta no teu feed, no teu history. É muito comum que você, por exemplo, tenha 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, e você poste um vídeo e tenha 100 visualizações, 50 visualizações. Por quê? Porque o Instagram da vida, ele está querendo dizer o seguinte: olha, você quer que mais gente veja? Então pague. Então esse tráfego pago, ele também é fundamental para que você possa fazer essa prospecção online de clientes para as suas consultorias fiscais. E por fim, você pode usar uma ferramenta de e-mail marketing, onde você possa mandar e-mails para o teu cliente, detalhando mais os teus serviços, esclarecendo mais as dúvidas dele. Então, essas são algumas dicas para que você possa fazer a prospecção dos teus clientes para as consultorias fiscais de maneira online. Mas você não precisa se deter único e exclusivamente a uma consultoria online. É uma tendência, é um mercado promissor? Sim, mas eu vou até ser honesto com vocês. A gente fecha muitos serviços aqui na Compliance Contadores Associados e a maioria desses serviços nós fechamos por conta da prospecção offline. Então, como é que é essa prospecção offline? É onde eu vou fazer ligações para os meus possíveis clientes, utilizando ali uma copy estruturada, uma linguagem persuasiva, para que eu consiga agendar uma reunião de apresentação. Então, eu vou fazer a ligação de agendamento, vou tentar conseguir um momento na agenda daquele meu possível cliente, para que eu possa fazer uma reunião de apresentação do meu produto e do meu serviço para ele. E aí, dessa forma, quando eu fiz a apresentação da solução do meu produto, do meu serviço, eu possa começar ali uma negociação com ele para poder fazer o fechamento. É muito importante que nessa negociação você também estude técnicas de negociação e fechamento, porque eu já vi muitos contadores, muitos consultores tributários, muitos analistas fiscais cometendo erros básicos no momento da negociação. O cara chega para o cliente e diz assim: olha, esse serviço é R$1.000. Aí o cliente nem falou nada, aí ele mesmo diz assim: ó, não, eu sei que tá caro, dá para fazer por 700. Meu amigo, teu cliente nem falou nada, para ele poderia até ser que aquele valor tivesse barato, acessível. Aí você já foi logo dizendo que estava caro e que já ia dar um desconto. Então, você precisa aprender a negociar melhor, a fechar melhor os seus serviços. E também uma boa estratégia de prospecção offline é a divulgação dos teus serviços em eventos. Existem muitos eventos cujo público é estritamente de empresários.
E existem principalmente eventos por segmentos. Então, empresários do ramo de medicamentos, empresário do ramo de confecções. Então, se o teu produto ele é nichado, se ele é específico para um determinado segmento, você pode ir até esses eventos para oferecer o teu produto ou o teu serviço para aqueles possíveis clientes, para aqueles prospects. Aí você diz assim, ó, professor, mas isso aí só é possível, só vinga mesmo quando eu tenho uma equipe grande de departamento comercial, uma equipe grande de marketing que possa me ajudar a fazer isso. Não, pessoal, isso é desculpa na sua cabeça, isso é mimimi. O que eu já disse para vocês no início dessa aula é que a principal competência que você vai precisar adquirir é o conhecimento técnico para que você possa executar o serviço. Depois, todo o restante, inclusive na prospecção de cliente, é método. Por exemplo, eu tenho aqui, vou te apresentar aqui para você que está me assistindo, essa planilha de indicadores de desempenho. Olha só, fiz aqui um exemplo, tá? Imagine aí o mês de fevereiro, que tem 20 dias úteis, né? E aí eu tenho uma pessoa no setor comercial, essa pessoa pode ser eu mesmo, pode ser você mesmo, quando você estiver começando, cujo objetivo é fazer 30 ligações por dia para suspects. O que são suspects? São suspeitos clientes, são aquelas pessoas jurídicas que você acha que pode se interessar pelo seu serviço. No nosso caso de consultorias fiscais, a gente tem uma vantagem muito grande, porque qualquer CNPJ no Brasil precisa lidar bem com tributos. Então, toda e qualquer empresa, ela é um potencial cliente nosso. Então, você pode pegar qualquer empresa que você vê no meio da rua e ela vai ser um suspect seu. Então, vamos supor que você faz 30 ligações por dia. Se você fizer essas 30 ligações por dia em 20 dias úteis, você vai fazer 600 ligações no mês. É muita coisa, pessoal. É muita coisa, tá? Então, se eu estou fazendo 600 ligações por mês, eu vou agendar muita reunião. Então, vende mais, quem liga mais, quem agenda mais, quem oferece mais, quem negocia mais. Então, vai ser essa pessoa que vai fechar mais. Nós vamos ter como prospect. Prospect é aquela pessoa que já conhece do teu produto, já conhece do teu serviço, ou até mesmo te conhece enquanto profissional. Com o passar do tempo, quanto mais ligações você fizer para suspects, quantas mais reuniões vocês fizerem, quanto mais apresentações vocês fizerem, mais prospects vocês vão ter. E aí você vai gerenciando essa sua carteira de possíveis clientes para poder ir agendando reuniões e fechando negócios. Você também pode trabalhar com indicações, ou seja, conseguindo indicações. A pessoa que trabalha aqui comigo no comercial, ela tem que conseguir 5 indicações todos os dias. O que são essas indicações? Ela vai pedir indicações a mim, ela vai pedir indicações aos meus sócios, ela vai pedir indicação aos colaboradores. Você pode pedir indicações a parentes, a conhecidos, para que eles te indiquem possíveis clientes. Mas essa indicação, não adianta você chegar e dizer assim, não, ei, me indica aí um cliente. Aí ele, beleza, vou olhar, depois eu te falo. Aí fica por isso mesmo. Não, você tem que pegar um papelzinho, caneta e dizer assim, ei, me indica aí 5 clientes. A pessoa, beleza, vou indicar ele. Não, mas olha agora aí no teu celular. Me diz agora aí quem são esses possíveis clientes para que eu possa ligar aqui para eles. E aí você pode, à medida que você for fazendo a apresentação, você vai deixando propostas com os clientes. No nosso caso aqui, a gente tem uma média de 200 ligações para quem tem proposta em aberto. A pessoa faz 10 ligações para quem tem proposta em aberto. Por quê? Vamos supor que eu fui lá, fiz a visita, deixei a proposta num cliente. Quantas e quantas vezes essa proposta não fica esquecida, você esqueceu, o cliente também, não é prioridade para nenhum dos dois, e aí essa informação se perde. Não, quando você tem lá um indicador dizendo que você tem que ligar para quem tiver com proposta em aberto, você liga e consegue ter uma conversão maior. E aqui a gente tem o objetivo de agendar 7 reuniões por dia. Ou seja, eu tenho fazendo 7 reuniões por dia. Se um mês tem 20 dias, eu vou fazer 140 reuniões no mês. Vocês têm alguma dúvida de que fazendo 140 reuniões por mês, vocês vão conseguir fazer boas conversões dessas reuniões em vendas? Eu não tenho nenhuma dúvida.
Eu não tenho nenhuma dúvida. Então, eu vou estar deixando disponível para vocês essa planilha de indicadores de desempenho, tá? Para que você possa adaptar ela à sua realidade, à sua rotina, ao seu dia a dia. Você diz assim, professor, mas eu não tenho uma equipe, eu não tenho como começar. Tem, bote aqui uma meta de fazer 5 ligações por dia. Se você fizer 5 ligações por dia, você vai fazer 100 ligações em um mês. Então, tem como você começar, não dê desculpas, pare de dar desculpas, comece a entrar em execução, entre em ação, que você vai ver que você vai colher os frutos e os resultados. E aí, pessoal, eu vou finalizar essa aula com a mensagem mais importante que eu poderia deixar para vocês. Eu coloquei aqui até assim uma mensagem em letras maiúsculas, dizendo assim, ó, não esqueça, antes de ser um consultor, você precisa ser um especialista. Antes de você querer trabalhar com consultoria fiscal, antes de você querer colocar em prática essas possibilidades de consultorias que a gente conversou aqui, você tem que entender que você precisa ser um especialista na área fiscal. Como é que eu vou vender consultorias fiscais se eu não sou um especialista na área fiscal? Então, antes de ser um consultor, você precisa ser um especialista. E aí, eu queria finalizar esse nosso encontro de hoje dizendo que já estão encerrando as inscrições para a turma nova do curso de formação em analista fiscal. O treinamento onde eu mostro todo o meu método simples e prático para que você possa se tornar um verdadeiro especialista. Então, esse é um curso extremamente completo, que vai abordar desde a introdução à legislação tributária, ao imposto de renda, ao Simples Nacional, ao ICMS, PIS e COFINS, ISS, IPI, retenções, auditorias digitais e reforma tributária. Então, assim, ó, para de adiar essa decisão, para de postergar esse momento e esse investimento importante. O curso ele sai por 12 prestações de R$ 97,14, o que dá aquele valor diário de R$ 2,73 que eu falei com vocês. Então, não adia mais. Se você quer dominar o ICMS, se você quer dominar a substituição tributária, entender diferencial de alíquotas, entender sobre a apuração do tributo, seja ele qual for o tributo, como vocês estão vendo aí, o curso é muito completo, clica no botão que está abaixo do vídeo, clica no link que está aqui nos comentários que o pessoal da minha equipe está mandando. Fala com o pessoal da equipe, tira as suas dúvidas, mas eu quero te ver no programa de formação em analista fiscal. E eu não aceito mais que você adie essa decisão. Então clica agora mesmo no link aqui embaixo, faz a tua inscrição, que eu quero te encontrar no programa de formação em analista fiscal.